Acho que jogou um jogo excelente, jogou por detrás do meio. Acho que pode jogar em várias posições, mas quando joga aqui de segundo atacante, tem uma qualidade muito importante, que chuta muito bem com as duas pernas. Estamos muito felizes por ele também. Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e você viu a declaração do técnico do Flamengo, Domenech Torrent, após a grande vitória do Flamengo por 5-1 sobre o Corinthians, provocando ao Corinthians a maior derrota da história da equipe paulista na Arena Corinthians, né? O Química Arena agora, né? Que foi inaugurada em 2014. 5-1 com grande atuação do Vitinho e exaltação, né, do técnico Domenech Torrent em relação à grande atuação do Vitinho. Agora a gente vai falar, mas espera aí, foi por um acaso essa grande partida do Flamengo? Não, você está enganado e a gente vai mostrar para você o mapa de calor do Vitinho nessa partida, colocando aqui o mapa de calor do Vitinho do SofaScore. A gente repara um Vitinho jogando muito mais centralizado do que aquele Vitinho que a gente estava acostumado a ver, inclusive no jogo contra o Bragantino, né, na última quinta-feira, em que ele entrou jogando mais pelo lado esquerdo, já jogou muito pelo lado direito também. E o Domenech falou que ele rende muito como uma espécie de segundo atacante, até pela facilidade com a qual ele tem para bater com as duas pernas, é um jogador ambidestro. E eu vou falar para você uma coisa que talvez você não saiba, e foi muito bem lembrado isso pelo Drizinho Praeiro, no perfil dele no Twitter, usando também o mapa de calor que a gente vê do SofaScore do Vitinho na temporada 2017-2018 pelo CSKA, antes dele ser contratado pelo Flamengo, jogando também mais centralizado, né? Por toda a área, na verdade, com total liberdade, mas jogando muito centralizado. Nessa temporada aqui, o Vitinho acabou fazendo 10 gols na Premier League russa, né? Chama-se Premier League, o campeonato russo da primeira divisão, e ele fez 10 gols. Foi disparada a melhor temporada dele na Rússia. Então é uma repetição de padrões, né? É o Domenech voltando, aliás, a beber na fonte do melhor posicionamento do Vitinho na carreira dele. A temporada em que ele mais rendeu na carreira foi justamente jogando nessa posição. Então tem o dedo do técnico aí, né? Impressionante isso. O Domenech falou também sobre o fato de estar observando o Vitinho nos treinamentos, e é um jogador que claramente precisa de confiança. É muito querido pelo grupo, não sei se você reparou, no momento em que ele sai para a entrada do Diego, né, o Diego fala, pô, alguma coisa do tipo arrebentou, hein, moleque, alguma coisa nessa linha. O Vitinho jogou de fato uma partidaça. Bom, as notas eu já dei no vídeo deste domingo, na verdade na live deste domingo. Muito obrigado, aliás, a você que esteve na live. Agora a gente tem que considerar algumas coisas em relação ao futebol praticado pelo Flamengo, né? E também como algumas pessoas são tão tolerantes, né? Em relação a alguns técnicos do futebol e pouco tolerantes em relação ao Domenech, né? Esse negócio de fora Dome. Gente, o Flamengo, numa maratona de 5 jogos em 12 dias, fez 13 pontos, gente. Uma coisa assim. E os desfalques que o Flamengo teve, né, nessa partida contra o Corinthians, sem Rodrigo Caio, sem o Diego Alves, embora o Hugo esteja muito bem, sem o Arrascaeta, sem o Gabigol. Gente, são vários desfalques. E o Flamengo está ganhando. O Flamengo meteu 5-1 no Corinthians. Vocês reparam a melhora, né, na condição do time do Flamengo? A gente já falou 1000 vezes aqui sobre o jogo de posição, como as pessoas estão usando essa muleta e falando até de forma errada sobre o jogo de posição, né? O lance do 4º gol do Flamengo, aquilo é jogo de posição na veia, né? O Bruno Henrique fazendo a jogada pela esquerda, o toque encontrando o homem livre, né, no espaço livre. No caso, Everton Ribeiro, que toca a bola para o Vitinho, que toca para o Isla, que faz a inversão de bola para a chegada do Bruno Henrique, ainda com um toque do Pedro no meio do caminho, né? Isso é jogo de posição na veia, né? E vocês repararam, né? O Domenech falando joguem, joguem, joguem. Ele fala sobre isso, ele quer que o jogador se divirta, e ele identificou isso, até postou no Instagram dele depois do jogo, né? Dizendo que os jogadores estão jogando de forma mais automática, que é uma das características do jogo de posição. Só que falando, o jogo de posição não tem absolutamente nada de estático, muito pelo contrário, é um jogo de movimentação constante em que se visa, se objetiva a superioridade numérica em campo, né? Então você tem os jogadores atuantes, que são aqueles que estão
Ali no entorno da bola, o cara que tem a bola, os dois ali, ou mais dois, né, que fazem as triangulações, coisa típica também do jogo de posição, com o chamado terceiro homem, né? Os jogadores próximos, que são aqueles que ficam atrás da primeira linha de marcação em relação ao jogador que está com a bola, e o jogador distante, que é o jogador que está pronto para receber um lançamento, seja em direção ao gol, ou seja em direção à lateral, né? Sempre visando a superioridade numérica. Isso, quer dizer, essa é só uma parte de uma característica do jogo de posição, né? Só para você, cada vez a gente... Porque isso vai sendo tão falado, eu acho legal você saber exatamente do que se trata, tá? A outra curiosidade em relação a esse jogo do Flamengo contra o Corinthians é o Flamengo que fez 5 gols, então a impressão que se tem, né, é que o Flamengo finalizou absurdamente. Não, uma finalização apenas a mais em relação ao jogo contra o Vasco da Gama, em que o Flamengo finalizou 8 vezes, assim como no jogo contra o Grêmio também. Foram jogos em que o Flamengo finalizou menos, 9 vezes, aliás, o número de finalizações no jogo da derrota por 3-0 para o Atlético Goianiense. Ou seja, o Flamengo acabou aprimorando um fundamento no qual vinha pecando, finalização, né? Foram 6 finalizações na direção do goleiro Cássio e 5 entraram. Ou seja, o Flamengo acertou a finalização, diferentemente, por exemplo, do jogo contra o Goiás, né, que o Flamengo finalizou 31 vezes para fazer 2 gols. Repararam também que foi outro dado, outra estatística importantíssima, né, para você entender essa vitória acachapante do Flamengo em cima do Corinthians, né? É óbvio que aqui que não dá para cornetar o técnico Wagner Mancini especificamente em relação a este resultado, mas eu disse isso na live com o Cláudio Campos e repito por aqui. Acho que o Corinthians é grande demais para o Wagner Mancini, né? E ele chega com uma vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense, não teve absolutamente nada de Wagner Mancini, quem teve ali foi Walter, né? Pegando até pensamento, e o Corinthians fazendo um gol no finalzinho, mas logo depois sofrendo uma derrota acachapante. Ele falou, né? Sabia exatamente a forma como o Flamengo ia jogar. Imagina se não soubesse, hein? Como é que ia ser, né? Então, o Wagner Mancini, que tinha até tirado uma onda ali, né? Claro, o time dele havia vencido 3, melhor dizendo, no Flamengo, o Atlético Goianiense no caso, e agora ele toma 5 dirigindo o Corinthians, né? Me parece até um técnico mais adequado para um clube do segundo, do terceiro escalão ali da primeira divisão do futebol brasileiro. Acho que tem mais a cara dele. Muita gente falou também sobre o Cássio. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. O Corinthians não teria sido campeão mundial nem da Libertadores em 2012 se não fosse o Cássio. E o Cássio, para mim, não teve culpa nenhuma em nenhum dos 5 gols. Aliás, no 5º gol, né, uma saída ridícula do Gabriel, e aí uma coisa importante do Flamengo em relação a alguns outros times, né? Gabriel na saída de bola, um jogador que não tem essa qualidade toda. No Flamengo às vezes tem Arão, Thiago Maia, né? Você vê a diferença do jogador que sai com a bola entre os zagueiros no Flamengo. O Arão tomou a bola ali tranquilamente, depois o Lincoln deu o passe para o Diego. Diego entrou no corredor ali entre Piton e Gil, né? 2 jogadores que tiveram uma atuação terrível para fazer o 5º gol do Flamengo, né? Ou seja, tomando a bola no campo do adversário, né? O perde e pressiona, a pressão pós-perda não foi no caso, mas só falando sobre isso também é uma característica importante do jogo de posição, tá, pessoal? A gente vai falar ainda muito sobre esse jogo do Flamengo e do Corinthians ao longo da semana e como o Flamengo deve entrar na partida contra o Júnior Barranquilla na quarta-feira, poupando muita gente. Já tem informação para você que a gente vai soltar. O Flamengo vai jogar com uma equipe bem diferente, o Domi já falou isso também, mas bem diferente em relação àquela que venceu o Corinthians. Lembrando que o Flamengo precisa apenas de 1 ponto, um empatezinho, para garantir o primeiro lugar no grupo, nesse grupo A da Libertadores da América. Lembrando que os primeiros colocados, os 8 primeiros colocados estarão num pote, os 8 segundos colocados da primeira fase estarão em outro pote, sorteados, né? Sorteio ali sem nenhuma hierarquia, do tipo a melhor campanha da primeira fase versus a pior, não tem mais isso, é sorteio mero e simples, primeiro contra segundo, para definição, né, dos confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Valeu, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E a gente vai soltando vídeos aqui à medida que as informações forem aparecendo, beleza? Um grande abraço a todos, valeu, boa semana, muito obrigado, tchau, tchau.